Zombie Apocalypse. São Francisco de Assis, quem conhece? O protetor dos animais? E a mensagem que não foi ouvida. Qual exemplo de convivência ele tinha para com os animais? Alguém sabe me falar? Ele comia os animais ou ele orava por eles e respeitava como criaturas do Criador? Sejam bem-vindos. Hoje vamos entender qual a mensagem que São Francisco de Assis viveu e deixou como exemplo de vida simples, tá? Uma vida que ele teve de abnegações, uma vida de amor ao próximo, uma vida de amor pelos frades menores. O que significa frades menores ou irmão menores? Vocês já ouviram essa expressão? Se você é católico, acredito que você vai saber isso, especialmente para você hoje. Para isso, é preciso nós voltarmos um pouquinho no tempo, então, para entender, tá, que após a morte de Cristo, os apóstolos deram continuidade ao trabalho de ir a todas as nações, tá, depois da morte de Cristo. Por isso, a primeira fase da história do cristianismo, que começa por volta dos anos 30 depois de Cristo, ou seja, poucos anos após a ressurreição de Jesus, indo até por volta de 300 depois de Cristo, é chamado de Era Apostólica ou de Igreja Primitiva, tá? Então, para a gente entender a história do protetor dos animais, nós vamos entender um pouquinho o que vem antes, tá? Para a gente entender de onde que ele era, como que surgiu, tá bom? Esta é a fase em que o cristianismo experimentava a sua primeira expansão, tá bom? Com a fundação das primeiras comunidades cristãs, porque os discípulos saíram para levar a mensagem, né? Como Cristo havia dito, então houve uma expansão, tá? De novos cristãos. Então nós temos o quê? O nome Igreja Católica Apostólica Cristã. O que significa isso? Para vocês entenderem, né? Como que foi que surgiu a Igreja Católica. O que significa catolicismo? Universal, tá? Então é algo universal. Apostólica, por causa o quê? Refere-se aos apóstolos, seguidores de Cristo, tá? Cristã, por causa de Cristo. Então nós temos o quê? Este nome até se passar para o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Quando? Desde o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, tá? Então, a igreja cristã, subordinada à autoridade papal, ela passou a denominar-se Católica Apostólica Romana, tá? Em oposição às igrejas protestantes constituídas a partir da Reforma. Então, esse nome de Católica Apostólica Cristã foi na época de Cristo, depois quando foi subordinada à autoridade de Roma, passou a ser Católica Apostólica Romana. Para vocês entenderem essa mudança, tá bom? Como era no passado e depois como passou a ser, tá? Isso foi a história da igreja primitiva. Por isso, gente, é que muitos católicos, eles reclamam o quê? Serem os primeiros, a primeira igreja no mundo depois de Cristo. E eles não estão errados, eles estão com a razão. Mas o que acontece? Eles não conhecem a sua própria história. Por quê? Também foram os primeiros a saírem dos caminhos de Cristo, que Cristo deixou, tá bom? Depois que Roma tomou as rédeas. Entre todos esses anos que se passaram de Cristo até 1000 anos depois e até hoje, muitas mudanças existiram na forma Na forma de que como era que Cristo deixou, né? Como por exemplo, os primitivos, né? Eles repartiam seus bens, vendiam suas propriedades e bens materiais, né? E os davam entre si para a divisão dos recursos, entre todos os grupos, tá bom? Ou seja, entre eles, hoje como se fosse a igreja, então não tinha nenhum necessitado, era para que todos estivessem iguais. Esse era o ideal, tá bom? Era o objetivo naquela época e o que Cristo deixou. Então os primeiros grupos, eles eram o quê? De Jerusalém, onde Cristo partiu, que foi onde Cristo morreu e começou a mensagem, certo?
Depois eles foram formando escolas mundo afora, né? Como nós sabemos, porque os discípulos foram, né? Ele recebeu a mensagem do ID, tá bom? Então o que acontece? Por esse motivo, muitos foram saindo do catolicismo e formando novas religiões. Agora vamos entender como que se formaram as novas religiões, tá? E nós chamamos o quê? De filhas da Igreja Católica. Porque ela é a Igreja Católica Cristã, depois com os costumes de Roma, se passou a Igreja Católica Romana. Então foram saindo as pessoas que não concordavam com as mudanças, tá? Nós não vamos falar sobre tudo, porque é muita coisa, então é só um resumo. Então a Igreja Católica saiu delas, várias outras, tá? E aí de dentro delas foram saindo mais, com vestígio da antiga, herança de costumes e dogmas, tanto do judaísmo como de Roma. Por quê? O judaísmo também era um problema, tanto é que Cristo chegou lá para poder mudar as coisas, né? Então, eles eram o quê? Eles eram exagerados, né, na lei e muitas coisas que se fazia, tá bom? E mais pra frente eu vou explicar o porquê que às vezes nós não entendemos hoje muitos personagens, né? Muitas pessoas boas que é contado hoje na Igreja Católica, né, como santo, e por que nós não entendemos muitas vezes e por que tanto os catolicismo também não entende como que era a lei de Deus antes, tá? A lei do judaísmo. Porque houve então um exagero dos dois lados, né? Um espantou o outro do conhecimento do que as pessoas faziam, dos que eram usados por Deus naquela época, tá? Porque os costumes de Roma, ele foi sendo que impostos na igreja primitiva. Então, houve dispersação, um monte de religiões. Deus queria que houvesse um monte de religiões? É óbvio que não. Só que ele deixou o quê? Livre arbítrio. Então vai, meu filho, já que vocês querem, fazem religiões. E aí a gente está vendo o resultado hoje, da confusão que é o mundo, né? Com várias religiões, tá bom? E muitos motivos tiveram para que isso fosse feito, né? Nós sabemos. Cada um com a sua história, né? Então, o que acontece? De Cristo até hoje, nós temos quase 2000 anos, tá? Antes de Cristo era o judaísmo, né? Pelo qual Cristo, revestido de humanidade, nascido de mulher, veio cessar o quê? O sacrifício dos animais com sua própria vida. Sim ou não? O que ele fez lá quando ele morreu na cruz? Ele cessou o sacrifício de animais. Além de arrependimento dos pecados, tudo aquilo que a gente já conhece, não é verdade? E os animais também foram libertos ali, na cruz. Que linda essa história, né, gente? Eu fico até emocionada com isso. Ele deu exemplo de justiça quando ele morreu, né? Arrependimento e amor com o quê? Com sua própria vida. Sim ou não? Isso é para cada um responder, tá? Aí agora nós vamos entender que nasce então, depois dessa época aí da igreja primitiva, que ainda estávamos na igreja primitiva, tá? Nasce mais à frente, lá na Itália, quem? São Francisco de Assis, em 1182, tá bom? Ele era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante da época, né? E Pia, que era tua mãe, de família nobre da Provença, tá bom? Então, o que aconteceu? Vamos entender um pouquinho sobre São Francisco, tá? Na juventude, Francisco, ele era muito o quê? Rico, esbanjava dinheiro, né? Ele era filho único, né? Tinha muitas tentações, porém, os negócios do pai dele não lhe despertaram interesse, né? Muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era o quê? Se divertir, tá? Igual muitos hoje, né? Mas não era o que ele realmente desejava, tá bom? Foi para a guerra e também não era essa a missão dele, tá? Ele foi se descobrindo. Então, certo dia, orando a Deus, ouviu uma voz dizendo para ele assim: servir ao amor e ao servo. Suas orações, como que eram? Eram direcionadas diretamente a Deus. Ele era muito sincero nas orações dele. E é isso que Deus vê. Então, muitas vezes, ele se retirava para orar na natureza, tá? Para conseguir se concentrar mais e entender o propósito de Deus na vida dele. E em uma dessas, ele sentiu a necessidade de vender seus bens e ajudar os necessitados. Ele beijava os leprosos, ele cuidava, dava banho e orava por eles também, visitava.
Ele servia aos doentes, ele doava suas próprias roupas, tá? E se ele tivesse algum dinheiro ainda das vendas que ele fez, dos bens dele, isso ele também dava, né? E isso já também era quase, já não se via naquele tempo, devido ao amor aos dinheiro, status, posição social, e não foge muito de hoje, não é verdade? Então, o que acontece? Ele recebeu o chamado, tá? Francisco, ele ouviu, prepara a minha casa, pois olhas que está em ruínas. Só mais tarde, gente, que ele entendeu que o tipo de reparação era do interior dos cristãos, dos irmãos, e não das paredes de pedras que ele começou a arrecadar para reparar o local. Ele começou a pedir doações de pedras naquela época, tá bom? Ele começou a viver o que ele sentia, tá? Que era o quê? Se limpar do ser, o ter e o poder, que é algo que todo ser humano precisa se livrar. O ser, o ter e o poder. Ele viveu como Cristo havia ensinado há mais de 1000 anos, tá bom? E como era? Como que ele era com os animais? Você já ouviu falar sobre essa história? Ele dizia assim, ó: os animais estão entre as criaturas especiais de Deus, porque hoje o foco é, né? Nosso vídeo, o foco é esse: alimentação, espiritualidade e entender quais as mensagens que Deus deixou. Então ele dizia: eles nos ajudam no trabalho de cultivo, nos carregam, guardam nossas casas, né? O quintal, eles nos trazem alegrias e risos, né? Ele conversava com os animais, até os mais perigosos. E vale a pena nós lermos então algumas frases de Francisco, que pode até tocar o seu coração. Olha como que ele falava, o que ele falava com os animais. Não te envergonhes se às vezes os animais estão mais próximos de você do que as pessoas. Eles também são teus irmãos, tá? Frase de Francisco de Assis. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos os animais, se necessitam de ajuda. Frase de Francisco, tá? E tem outras também. Então, o que dizer? Ele comeu carne por um tempo? Com certeza. Antes de entender o significado da vida dos animais, né? Ele fundou também a Ordem Franciscana, que procura seguir o que? O exemplo que ele deixou a respeito dos necessitados, né? De ir em lugares que ninguém quer, ou ajudar os em piores condições, tá bom? Porém, quando chega na parte de amor e respeito aos frades menores, infelizmente, os seguidores de Francisco de hoje, que é a Fundação Franciscana, eles não reconhecem até hoje que uma das principais mensagens dada por Deus a Francisco era essa, que animais são nossos irmãos menores e irmãos não comem irmãos, tá? Então essa foi uma das principais mensagens deixada. As pessoas têm uma dificuldade muito grande quando se fala em abnegação do paladar. Já perceberam? Parece que é um sofrimento, né? Não comer aquilo que você deseja, ou que você gosta, ou que tem um costume. E se é um sofrimento para você, para as pessoas comerem, não comerem aquilo que está com vontade, que gosta, imagine para uma criatura que tem que ser sacrificada para servir de paladar. Parece que estão sendo vencidos pelo desejo de comer as carnes dos irmãos menores. É essa a impressão que nós temos e parece ser realmente uma realidade, porque são coisas que não foram mudadas. Esse despertar ele pode ser hoje, ele pode acontecer hoje, tá? Na vida de quem quiser. E por que Francisco não deixou isso assim mais claro? Umas palavras mais claras, tá? Porque isso surge do amor nosso para os animais. E se isso não acontece com as pessoas, pode significar um sinal.
Será que você já conhece realmente o tipo de amor que Jesus deixou, que Francisco teve e também viveu? Esse tipo de amor, ele não impõe, né? Ele se sente no profundo da alma, tá? E aí toma conta de todo o corpo da pessoa. Passando a ser, então, o quê? Tão forte que a mudança entra dentro e faz morada. Então é algo que muito natural. Então o seu ser não aceita mais comer os irmãos menores, sensíveis, como Francisco chamava os animais, os frades menores. Isso é algo que vai acontecer com o teu corpo, com a tua mente, tá? Francisco, ele morreu jovem, com 44 anos, ele cumpriu a sua missão. Então, a mensagem de São Francisco está renascendo hoje no mundo vegano, pela qual muitos ajudam os animais e os semelhantes, que tem que andar juntos, né? Não podemos ser egoísta e pensar apenas nos animais e nem também pensar só no semelhante. Esse amor dele tem que ser pleno, completo, tá? Cristãos e católicos não têm desculpas. A mensagem ela foi dada e está sendo dada até hoje, né? E já tem mais de 1000 anos. Isso é que a gente não sabe tudo, todas as coisas, né? Os cristãos, os católicos rejeitaram e ainda rejeitam essa linda mensagem e até hoje comem os animais, comem os irmãos menores. Então, a dificuldade que no judaísmo antes de Cristo chegar e fazer toda aquela mudança e mostrar como que era realmente o amor que era para ser feito, eles acabaram deixando o quê? Atrapalhando que outros entendessem realmente como que era a lei de Deus, né? Porque eles impunham nas pessoas sacrifícios a mais, tá bom? E também, do outro lado, depois que Cristo deixou o legado, os cristãos, os católicos, também dificultaram para que outras pessoas entendessem que São Francisco, Bárbara e Clara, chamados de Santa Bárbara, Santa Clara, foram pessoas que também trabalharam para Deus, por exemplo. Por quê? Porque eles acabaram com o costume de Roma. Então eles elevaram muito o nome dessas pessoas e fizeram imagem dessas pessoas e que causou uma impressão ruim ou errada para que outros não conseguissem entender que essas pessoas também, Deus trabalhou com eles para deixar mensagens ao mundo, tá? Então houve um preconceito desses dois lados e até hoje ainda há um preconceito. Mas nós podemos entender, conhecer melhor e aprender com todos, que ninguém sabe tudo, mas nós estamos aprendendo. E eu estou muito feliz porque eu aprendi com a história de Francisco. É uma história linda, a vida que ele viveu de abnegação, né? E eu espero que você, principalmente você que é católico, que já conhece a mensagem, você conhece essa pessoa que é falado muitas vezes na sua religião, mas você não conhece a história por trás, o profundo, né? Então nós precisamos realmente conhecer quem foram essas pessoas que deixaram uma mensagem muito especial. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Zombie apocalypse.